O evangelho de hoje é a continuação daquela cena a respeito da qual nós meditávamos ontem. Ontem, uma pessoa se aproxima de Jesus, pergunta o que ele deve fazer para entrar no reino dos céus. Jesus diz os mandamentos e depois convida a que ele vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Como uma pessoa era muito rica, se afasta de Jesus com tristeza. E no evangelho de hoje, São Pedro diz: nós deixamos tudo. É o contrário, ou seja, ele está aqui atestando a alegria de ter deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus confirma aquilo que Pedro está dizendo, mas explicita uma coisa que é importante. Não é só questão de deixar tudo, é questão de deixar tudo por causa de Jesus e do Evangelho. Ou seja, a finalidade de tudo muda completamente aquilo que está sendo feito. É interessante e importante nós meditarmos a respeito dessa questão da finalidade, porque nós estamos aí às portas da Quaresma e muitos irão durante a Quaresma fazer penitências e deixar muitas coisas, né? Por causa de Jesus. Mas essa questão da finalidade, esse por causa de Jesus é fundamental. Deixa eu explicar. Um exemplo que eu tenho usado com frequência é o seguinte: a questão do assaltante do banco. Imaginemos um assaltante de um banco, ele vai assaltar o banco e tem todo um projeto de assalto. Mas para fazer esse assalto ele precisa entrar num treinamento rigoroso. Nesse treinamento rigoroso ele vai ter que fazer uma dieta. Olha que virtude, o jejum. Ele vai ter que ficar sem beber. Olha que virtude, a sobriedade. Ele vai ter que ficar sem ter relações sexuais, nem mesmo masturbação, porque ele precisa estar em forma física 100%. Olha que virtude, a castidade. Ele vai ter que enfrentar perigos. Olha que virtude, a coragem. Ele vai ter que sofrer e aguentar o sofrimento. Olha que virtude, a paciência. E assim por diante. Ele é assaltante de um banco, vai ter que passar por todas essas provações para conseguir assaltar o banco. Mas ninguém de nós chamaria esse homem de homem virtuoso. Apesar de todas essas virtudes, apesar de ele ser casto, paciente, corajoso, sóbrio, ele não é virtuoso. Por quê? Porque a finalidade é ruim. Ele está fazendo tudo isso para uma finalidade má: assaltar o banco. Vejam como a finalidade das coisas que nós fazemos pode perverter tudo que nós fazemos. Faz com que aquilo que aparentemente é virtude se torne mal. Ora, você vem à igreja, você obedece os mandamentos, você faz atos de virtude. Agora na Quaresma você vai fazer penitência, vai fazer seus propósitos. Mas por quê? Por causa de quê? Com que finalidade? É por vaidade? É por interesse próprio? Uma coisa é uma pessoa fazer uma dieta por causa da sua beleza e da estética. Outra coisa é uma pessoa fazer um jejum por causa de Cristo. O ato pode ser o mesmo. Você pode comer as mesmas coisas, mas a finalidade muda tudo.
Então nós precisamos colocar o foco, a ênfase na finalidade. São Pedro vai para Jesus e diz alegremente: Senhor, eu deixei tudo, nós deixamos tudo. E São Pedro diz: por quê? Deixamos tudo e te seguimos. Mas não está tão claro, deixamos tudo por causa de ti. Está evidente que São Pedro deixou tudo por causa de Jesus, mas Jesus vai e explicita isso. E diz: por causa de mim e do Evangelho. Nós precisamos fazer as coisas por causa de Jesus. E é aqui que está o princípio meritório, é aqui que está aquilo que faz com que nós mereçamos a recompensa no céu. A recompensa do céu virá porque nós fazemos as coisas por amor a Jesus. Se não houver essa finalidade, o que nós estamos fazendo perde sua razão de ser, perde o foco. Eu não digo que seja necessariamente pecaminoso, mas não será virtuoso no seu sentido último. Por quê? Porque se no fundo de tudo que a gente faz tem um interesse próprio, a virtude desaparece. Então agora que nós estamos nos preparando para a Quaresma, vamos começar a Quaresma na sintonia correta. Ou seja, vamos sintonizar os corações e vamos fazer as coisas, os nossos propósitos, por causa de Jesus, por amor a Jesus. Uma última sugestão com relação à Quaresma, para que não se repita, né, aquilo que infelizmente parece que acontece com certa frequência. Você vai fazer os seus propósitos quaresmais. Por amor de Deus, não me faça uma lista de 10 páginas de coisas que você vai fazer na Quaresma, colocando aí uma promessa para Deus, um voto, onde você termina dando um passo maior do que as suas pernas, né? A pessoa vai e faz uma lista de penitências, promete para Deus tudo aquilo, no segundo dia da Quaresma ela está no confessionário, porque fez aquela lista generosa, naquele momento assim de entusiasmo, mas o entusiasmo durou pouco. Então, é um tempo de penitência, faça o seu propósito de penitência. Eu aconselho sempre aqueles que são dirigidos espirituais que façam um propósito e leve esse propósito a ferro e fogo até o fim. Depois, se quiser fazer uma lista suplementar, em que você diz: isso daqui eu vou também fazer. Mas isso daqui não é o propósito de Quaresma, é somente algo que eu estou fazendo generosamente. Se depois, um dia, por alguma situação, ou eu me esqueço, ou não dá, né, a coisa fica... Então, assim, tudo bem, retoma. Por quê? Porque acontece isso, as pessoas acham que a penitência da Quaresma, ou ela vai ser 40 dias, ou ela não será. Não é isso. Está entendendo? Então, por exemplo, você começa a Quaresma dormindo no chão. Sei lá, vamos supor que você faz o propósito de não comer carne durante a Quaresma. Ótimo, esse é o seu propósito, sua promessa diante de Deus. Mas, nos primeiros dias você começa dormindo no chão, também. Você está fazendo isso como um suplemento, uma coisa a mais. Mas uma semana depois começou a doer as costas de uma forma tal que você não consegue mais dormir. Tudo bem, ué. Diz, agora eu não vou mais dormir no chão, agora eu vou tomar banho frio. Sei lá o quê. Aí, o calor em Cuiabá está tão intenso
que o banho frio não está sendo penitência nenhuma. Aí você vai e muda. E começa a fazer outra coisa. O que é importante é que durante a quaresma você tenha um período penitencial, que você faça penitência e não faça somente a listinha estrita, porque você pode tanto aumentar, fazer para mais ou como para menos, entendeu? Dependendo das circunstâncias, o que é importante é que seja um tempo de penitência. O importante é que seja um tempo verdadeiramente penitencial. Então eu aconselho a fazer um propósito, levar esse propósito a sério durante todo o período quaresmal, lembrando que a quaresma de 40 dias é de quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. Porém, com o domingo de Ramos inicia um outro tempo de penitência que é chamado de Semana Santa. Então, liturgicamente falando, embora os 40 dias se concluam com o domingo de Ramos, liturgicamente falando, nós vivemos num clima de penitência e de quaresma, não é? Durante todos os dias da Semana Santa, até que finalmente, com a vigília do sábado, né, a gente interrompe essa penitência. O tríduo pascal, na quinta-feira santa, né, você pode colocar que na quinta pode haver uma quebra ali da penitência por causa da festividade de quinta. Em algumas dioceses, como na nossa, se faz de manhã a missa do crisma, é a festa do sacerdócio, os padres fazem um almoço festivo, não é? Antes da missa do lava-pés, você pode fazer também um jantar, etc. Só para dizer que a quinta-feira santa ela fica um pouco no meio da penitência ali, como uma festa no meio da penitência, né? Estou dizendo isso agora, antes de começar a história, para que você, ao fazer o seu propósito, já diga até quando você está fazendo esse propósito. Porque a gente chega lá no domingo de Ramos, aí vem aquela conversa: padre, a quaresma acaba quando? É hoje ou vai ser sexta-feira santa? Bom, você é que veja lá com Deus o que é que você está prometendo e fique na regra do jogo até o fim. Está entendendo? Eu estou levantando essa coisa aqui, que eu sei que... Porque eu sei já de outros anos que a pessoa vai chegar lá, né, no fim da quaresma e começa a contar os dias no calendário. 1, 2, 3, até chegar a 40. Ah, acabou. Então, veja lá, quando for fazer a promessa, já faça a promessa direito, dizendo: eu de tal dia até tal dia irei ficar sem fazer tal coisa, ou irei fazer tal outra penitência, sei lá o que é que você vai fazer. Faça a sua promessa, né, com clareza, porque quem está fazendo a promessa é você. A igreja, ela não tem uma lei para a quaresma, a não ser o seguinte: vamos dizer qual é a lei obrigatória para a quaresma. É que nós temos 2 dias de jejum obrigatório, que é a quarta-feira de cinzas, amanhã, e a sexta-feira santa. Esses 2 dias são de jejum obrigatório para todos os que já completaram, não é, 16 anos e que não estão doentes. Para as crianças e para os doentes e anciãos, não é obrigatório o jejum, mas a abstinência de carne. Vamos definir o que é carne, não é? A abstinência de carne quer dizer o seguinte: que peixe e frutos do mar não é carne.
Não me venham, por favor, com esta conversa de carne vermelha. Eu nunca ouvi falar na legislação da igreja esse conceito carne vermelha. As pessoas dizem, a abstinência de carne é carne vermelha. Aí peito de frango pode, porque é branco. Não, frango é carne. A abstinência de carne, ela é todo tipo de carne, exceto peixe e frutos do mar. É evidente que ovos e leite não entram nessa coisa. Ou seja, você pode comer quanto ovo você quiser e quanto leite você quiser, que isso não é carne. Tá? Então não vamos agora ficar num debate metafísico se peixe é carne ou peixe não é carne. Vamos ficar naquilo que é a legislação da igreja e a tradição. Mas por que, padre? Por que isso? A razão é muito simples, que o peixe e os frutos do mar e os ovos são de fácil digestão. E, portanto, você fica com fome logo em seguida. Entendeu? Enquanto os outros tipos de carne levam mais tempo para digerir. É só uma questão de fome, só isso. Entendeu? Você faz a abstinência, porque a fome volta. Então, isto é obrigatório. Além disso, todas as sextas-feiras do ano, mas de forma especial a quaresma, é dia de penitência. Então você pode, você deve fazer alguma penitência na sexta-feira, todas as sextas-feiras do ano. Da quaresma, então, imagina, a obrigação é maior. Então, na sexta-feira, faça penitência. Até aqui é obrigação, está claro para todo mundo? O que é obrigatório? É obrigatório jejum e abstinência na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. E as sextas-feiras da quaresma, de forma especial, são dias penitenciais. Até aqui vai a lei da igreja. O resto é você quem está fazendo a sua promessa e o seu contrato com Deus. Então você, por favor, estipule os termos do contrato e não me venha depois, com história de ficar contando o calendário e perguntando, quando que acaba? Não tem esse negócio de quando que acaba, é você quem vai dizer quando acaba, quando começa e quando acaba. Você pode fazer, por exemplo, uma promessa durante a quaresma, de que você por 20 dias vai fazer tal penitência. Fez a promessa? Tá bom, a promessa é sua. Você que está fazendo a promessa. Os termos da promessa são seus. Então vamos entender a coisa, o que é aquilo que é a lei obrigatória da igreja e aquilo que é o que você está fazendo por generosidade sua. Aí é você quem vai dizer o que é que você está prometendo para Deus. Só aconselho que não deem um passo maior do que as pernas. Porque você termina se empolgando e ao invés de fazer uma coisa para agradar a Deus, termina sendo ocasião de pecado. Então pense bem, antes de entrar na guerra, quantos soldados você tem, para ver se você consegue entrar em guerra. Ficou claro para todo mundo a coisa? Então, vamos viver esse santo tempo da quaresma com a graça de Deus.